mesmo jeito que a gente estava olhando para a política aqui agora, que a gente acha que é a única coisa que vai resolver uma ruptura, eu acho que é uma tremenda de uma ruptura, né? Porque o Santos está na mão hoje de uma pessoa que teve o seu pai lá já e que está louco para colocar o clube na mão do seu filho, né? Quando a gente vê a foto do dia da assinatura, estava lá no Opinião Placar ontem, colocaram essa foto no programa, o dia da assinatura do contrato do Neymar, estava Neymar pai, Marcelo Teixeira e Marcelinho Júnior. O que o Marcelinho Júnior está fazendo lá? Não tem cargo estatutário nenhum. E assim, a gente tem informações que ele manda e desmanda no dia a dia do clube. Então isso corrobora muito com o que você vem falando sobre o Santos não ter uma gestão profissional, o Santos ser gerido como uma família mesmo. Isso, Rodolfo, não sei se você concorda, mas isso, Felipe, inclusive do ponto de vista institucional, apequena o Santos. Sem dúvida. Sem dúvida. Apequena a tal ponto que surgem entrevistas como aquela do pai de Neymar Júnior, o Neymar pai, após um amistoso contra o Red Bull Leipzig na Vila Belmiro. Em Bragança. Em Bragança Paulista, dizendo que o projeto inicial da volta de Neymar ao Santos era para ele se recuperar. E se jogar, amém. Nossa. Um contrato de 105 milhões de reais garantidos e que ele disse que quem correu o risco não foi o Santos, foi ele. É um dos contratos mais leoninos contra o Santos da história. Se não for o contrato mais leonino da história do Santos. Eu digo que é o pior contrato da história do futebol brasileiro. Nenhum clube assinou um contrato tão ruim em toda a sua história. Caramba, cara. A gente tá falando aqui que o Leandro Damião, no idas e vindas e grana não paga, custou 150 milhões. O Neymar, em 5 meses, custou isso ao Santos. E vai custar muito mais se renovar. Claro. Vai custar muito mais. Então, Neymar pai olha, isso, Neymar pai e Neymar Júnior olham para o mundo de uma posição superior. Eles se consideram num andar acima de nós meros mortais. Sem dúvida. Mas assusta que eles olhem para o Santos Futebol Clube dessa forma. Isso de certa forma machuca muito o torcedor. Porque o Santos é maior que o Neymar. O Santos é maior que o Pelé. Nem Pelé foi maior que o Santos Futebol Clube. Estamos falando do maior jogador de futebol de todos os tempos, uma instituição. Ele também uma instituição. Mas o Santos Futebol Clube é maior do que todas essas pessoas e assusta que o clube tenha se apequenado a tal ponto que uma figura como Neymar pai consiga dizer isso com a maior tranquilidade. E com o apoio de muitos torcedores que estão ao lado dele, que estão simplesmente dizendo que ele falou as coisas certas e que o clube é uma bagunça mesmo, que ele tem que evidenciar isso. Como quando o ex-CEO Pedro Martins deu uma entrevista coletiva inacreditável logo após a demissão do Pedro Caixinha. Sim. Absolutamente acabando com a imagem do Santos no momento em que ele negociava com treinadores. Por exemplo, o Jorge Sampaoli. Deixou de ir pro clube por conta daquela entrevista, Claro. Isso é informação. Claro. Jogou contra, né? E não foi demitido, pediu demissão. Com certeza. Essa semana, segunda-feira, porque estava lá, foi contratado por uma situação que não é muito bem olhar o currículo e dizer, não, esse cara é um bom... Ele merece. Ele é filho de Edinho Silva, o cara que hoje está muito perto de se tornar presidente do PT. Ele ele foi indicado por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que já adiantou direitos de transmissão do Campeonato Paulista para Marcelo Teixeira do ano que vem. Então, assim, como que demite o cara que veio dessa maneira? Não demite, você cria um ambiente para o cara se encher e pedir demissão. A minha dúvida é o que o Santos imaginou trazendo o Neymar nesses moldes e o que ele imaginou que o Santos poderia ganhar de bom com a volta do Neymar nesses moldes. Assim. Primeiro, me pareceu um ato de desespero, de percepção de que, por parte de Marcelo Teixeira, de que eu tenho que fazer essa contratação. O Neymar não pode ir para qualquer outro clube. Será um vexame se o Santos perder essa contratação. Um time que tinha acabado de subir da segunda divisão, pela primeira vez na sua história. Que eu não estava, evidentemente, no momento da assinatura, mas imagino que o Santos tenha assinado praticamente tudo o que Neymar pai pediu. Você acha que, por exemplo, digamos o seguinte, se no momento que os pedidos foram feitos, o Marcelo Teixeira diz não, e o Neymar vai para o Flamengo, sabe, para onde for, para um clube brasileiro, se o Marcelo Teixeira dá uma entrevista e fala, olha, eles me pediram simplesmente 21 milhões de reais por mês,
um contrato acima do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid. Eu não tinha condição de pagar e foi por isso que ele saiu. Você acha que ia ficar feio pro Marcelo Teixeira se ele faz isso? É o que ele deveria torcedor, fazer. Então, mas você acha que como o torcedor ia olhar pra isso? E assim, nós estamos falando aqui do Santos. Eu não sei se o Flamengo tem condições de bancar esse salário. Também Imagino acho que que não. Nem Palmeiras. Não. Mas um clube hipotético brasileiro que tivesse condições de bancar esse salário, seria diferente. Agora, a reportagem, Rodolfo, que você apresentou, né, com absoluta competência, apesar de muitos santistas terem criticado o mensageiro e não a mensagem... É algo normal, né? É normal. Infelizmente. É normal. Mas me parece que um dos grandes méritos dessa reportagem, Felipe, e eu falava sobre isso com o Rodolfo antes do programa, é que pela primeira vez eu vejo uma fissura na torcida do Santos. Não é um movimento em massa de abandonar, de largar a mão do Neymar. Mas começam a aparecer frações da torcida do Santos que questionam esse contrato leonino. Que dizem, peraí, como assim? 21 milhões, 100 milhões de reais por 5 meses de contrato? Isso não tá certo. O cara dizendo que não sabe se vai ficar e que só vai decidir depois. A passagem do Neymar pelo Santos, neste momento, é um fracasso retumbante. Não tem nenhum gol com a bola rolando. Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico. É um fracasso em todos os aspectos. E é importante dizer isso. Partindo de alguém que ficou feliz com a contratação. Evidente. Eu acho que nenhum santista deve ter ficado triste com a contratação do Neymar antes de tomar conhecimento dos termos em que ela aconteceu. Uhum. E dizer que era uma contratação para ele se recuperar, quando vimos aquela apresentação, naquele dia de chuva na Vila Belmiro, uma apoteose, com um vídeo de inteligência artificial do Pelé. Com o Mano Brown, com ele abraçando o Brown, né? Aquela cena que ele sai do meio de todo mundo pra pular no braço do Brown, assim. Então Imaginou-se outra coisa. De tudo isso, e aí eu me encaminho pro encerramento desse raciocínio, de tudo isso o que mais me assusta é que esse personagem, Neymar pai, tenha se sentido tão à vontade pra falar o que falou. De um clube com a história do Santos, com o tamanho do Santos, clube que projetou o Neymar para o futebol. E ao qual ele deve muito. Ele sabe que não vai acontecer nada. O diretor do clube falou o que falou e não aconteceu nada. O Neymar pai, pelo contrário, ele coloca cada vez mais uma corda no pescoço do Marcelo Teixeira, porque o time está afundado na zona do rebaixamento. A percepção é que se o Neymar for embora, o rebaixamento é absolutamente iminente. Para mim é uma tentativa de dizer exatamente assim, 21 milhões é pouco. É pouco. Ele diz isso nas entrelinhas quando ele fala o seguinte: esse contrato de 5 meses, né, a gente abriu algumas exceções, era um Neymar que precisava se recuperar, mas o Santos vai ter estrutura para manter o Neymar? Você tem que perguntar pro Marcelo Teixeira. O que ele diz. O que ele diz é, a gente abriu uma exceção, a gente ganha mais que o Vinícius Júnior aqui, mas a gente trouxe grana e tal, então assim... Arrumamos uns chuveirinhos. Queremos mais. De onde não tem de onde tirar. É o seguinte, enfiou a faca e agora tá num processo de girar. E a corda tá no pescoço do presidente. Porque se ele perde o Neymar, nesse momento, com o time na zona do rebaixamento, para um rival do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Neymar não fez 7 jogos, e mesmo jogando os 2 próximos jogos não os fará, ele tem possibilidade então de jogar para um outro time. Se isso acontecer, o presidente está absolutamente na vala na opinião pública dentro da bolha santista. O Neymar pai disse que o Neymar tem mercado no Tem mercado. E tem mercado, de fato, mercado ele tem. Não nesses termos que o Santos oferece e não com o carinho que a torcida do Santos ainda concede ao Neymar. E ele se revoltou aí anteontem. Na quarta-feira, sim. Na quarta-feira, com uma informação do paparazzo rubro-negro lá, xingou o cara de palavrão. Filho da puta mentiroso. É aquilo que você falou. Eles se sentem acima de todo mundo. Tipo, eu sou o Neymar, mano. O Neymar não é um jogador querido por nenhuma torcida no Brasil. Então. Com exceção da torcida do Santos, nenhuma torcida no Brasil. Se ele estivesse no Palmeiras, que ele disse torcer de infância, no Flamengo, no próprio Corinthians, desse jeito que ele tá, ele já teria saído do clube, cara. Exato. Essas torcidas não iam aceitar ele nesse jeito. A única torcida, a gente falava antes dele voltar, né? A única torcida que aceitaria ele e que trataria ele como um rei seria a torcida do Santos. Com certeza. E acho que ele tá meio que rasgando bem lentamente essa idolatria, cara. Eu tenho essa percepção, olhando de fora. Concordo. Assim. Inclusive eu disse isso há pouco, que eu vejo uma fissura
começar a surgir na torcida do Santos, porque tem limite para tudo. Neymar é um ídolo, provavelmente o maior jogador do Santos na era pós-Pelé. Nada disso vai se apagar. Os títulos que ele conquistou com o Santos, as glórias que ele conquistou com o Santos, jamais se apagarão. Não é disso que se trata. Mas esses jogadores passam e a instituição fica. E o torcedor, ao fim e ao cabo, sabe disso. O torcedor entende isso. Ele aguenta até determinado ponto. Mas a situação é muito delicada para o próprio Neymar. Neymar tem o plano de jogar a Copa do Mundo de 2026. E vale lembrar que no final do ano passado, o começo desse ano, Jorge Jesus, então técnico do Al Hilal, dizia que Neymar não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo dos demais jogadores. E quando ele vem para o Brasil, joga aquela primeira partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, muita gente disse, opa, Jorge Jesus estava errado. O nosso querido amigo Bruno Formiga soltou um Twitter que já virou meme. Virou folclórico, mas... E acho que os santistas mais empolgados também pensaram isso naquele dia. Porque... sim. E outra, faz parte também, porque ele jogou bem, entrou. Exato. Mas nós estamos falando aqui de um Neymar ganhando 100 milhões de reais por 5 meses de contrato sem jogar. Nos jogos mais importantes ele não estava presente. Ele não estava presente naquele jogo contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. Ficou no banco lá de colete. Sabendo que não poderia jogar. Parecia que ele ia entrar, que não ia. A câmera... E na semana anterior estava no Carnaval. E agora, de novo, contra o Corinthians, 2 horas depois de uma derrota, ele estava dando risada e comemorando o título do time dele pela quinta. No primeiro jogo contra o CRB pela Copa do Brasil, o Neymar não estava mais uma vez. Nos jogos importantes ele não esteve. Isso, aos poucos, aliado a essa revelação que você trouxe, Rodolfo, sobre os detalhes do contrato, isso aos poucos mina essa relação que o torcedor do Santos tinha com o Neymar. O Neymar, até esse retorno, era uma entidade. Era uma relação, era uma imagem imaculada. Você tinha ele como ídolo? Com certeza. Tinha ele sem ídolo dúvida, pra caramba? Do ponto de vista esportivo, futebolístico, sim. Com certeza. Era uma relação, era uma imagem imaculada, não era possível, era uma veneração do torcedor do Santos em relação ao Neymar. Não é mais assim. Não é mais assim, não houve um movimento de largar a mão do jogador, mas não existe mais essa veneração. Porque isso tem virado uma meme, mas é o Neymar hipotético, o Neymar, aquele jogador hipotético capaz de desequilibrar partidas, capaz de trazer o Hexa para a seleção brasileira. Esse jogador está cada vez mais distante no retrovisor. E aquilo que vemos à nossa frente é um jogador cada vez mais próximo dos outros. Ele é um jogador que pensa diferente dos outros. Ele tem um pensamento muito mais rápido. Ele ainda é superior aos outros. Mas ele não consegue mais exercer essa diferença dos jogos. Temos visto isso. É um jogador mais próximo dos outros do que ele jamais foi. Em qualquer momento da carreira do Neymar. Nossa, e digo mais, cara. Contra o Botafogo agora, o Santos vai reestrear a camisa azul que... É a única boa notícia. Mas essa camisa azul, além dela ser muito parecida com aquela camisa de 2012 do Centenário, lindíssima, e que foi a camisa 3 mais bem aceita na história do Santos Futebol Clube. Dizem que o Morumbi ela não pode entrar. Então. Nessa camisa, oficialmente, quando você compra, tem os dizeres, eu vou, mas eu volto. É uma camisa feita em homenagem ao Neymar. E pode ser que seja domingo o último jogo do Neymar vestindo essa camisa na Vila Belmiro. Você colocar uma camisa dessa à venda e o Neymar daqui 2 jogos ir embora. Que vergonha de marketing se isso acontecer. Que coisa patética, horrível. E que, assim, uma vergonha do ponto de vista de marketing, mas repito, se o contrato for nesses termos e continuar sendo nesses termos... Eu não tenho a menor dúvida de que a permanência do Neymar vai afundar a instituição Santos Futebol Clube. Então, Rodolfo, você está dizendo que você é a favor do Neymar sair? Estou dizendo que, se o contrato não for revisto, repensado, e o Neymar pai não abrirem mão de mais de 80%... Se os planos for o seguinte, você vai continuar ganhando 4 milhões... E você, em vez de ganhar 75% dos patrocínios, você vai ganhar 90%, mas a gente vai tirar o mínimo garantido. Eu assino o contrato. Na situação que o Santos está hoje, eu assino o contrato. Agora, se não for nada nessa linha, se tiver outro mínimo garantido que garanta... o Neymar assinou um contrato de 5 meses, vai assinar um contrato agora até a Copa do Mundo. Então a gente está falando de 13 meses. Se esse contrato valeu 105, a gente está falando de um contrato que vai valer 230.
Peraí, o Santos tem condição de pagar 340 milhões pro Neymar em 1 ano e meio? Caraca. Que é o orçamento de uma temporada inteira do clube? Obviamente não. Então, nesse aspecto, ou os caras abrem mão de dinheiro, ou eu sou completamente a favor da saída imediata do Neymar. Não precisa nem jogar esses 2 jogos. Imaginar que o Neymar pai vai abrir mão de dinheiro é difícil. É difícil, cara. Pra mim, o que vai determinar... Mas quem no Brasil que paga isso pra ele? Isso pra mim é o que vai determinar a renovação ou não do Neymar. Ele disse que o Neymar tem mercado. Tem mercado na Arábia Saudita, provavelmente, tem mercado no Catar. Será que ele voltaria pra lá? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Essa é uma renovação que pode acabar acontecendo pela falta de mercado competitivo pro Neymar. Será que ele não ficou puto? Eu falei isso na live ontem. Será que ele não ficou puto com o paparazzo justamente porque pode ter alguma coisa do Flamengo? Eu não tenho Patrocínio que tá ali, os caras sondando, de levar ele. Eu não tenho essa informação. Agora, se esse movimento acontecer e Neymar, porventura, for parar no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, em qualquer clube do tipo... Aí acabou a idolatria, né? Acaba a idolatria e o que ele faz no Santos, ele não vai poder fazer em nenhum lugar. O tamanho que o Neymar tem no Santos, ele não terá em nenhum outro lugar. Neymar chegando no Palmeiras, uma situação hipotética, não teria 50% do tamanho que ele ainda tem no Santos. Com o Abel Ferreira ainda, esquece. Claro, porque ali a conversa seria olho no olho. No Santos a conversa é do 3º andar pro -1, pro subsolo. É assim que ele se vê. Não é na realidade, mas é assim que ele se vê. Ele age dessa forma. O comportamento do Neymar no amistoso contra o Red Bull Leipzig era assim. Era o comportamento de um jogador prestes a pedir as contas e deixar o clube. Eu não sei se é isso que vai acontecer, mas não tem saída fácil. A renovação com o Neymar não será em termos muito diferentes dos atuais, se acontecer, tenho certeza disso. Vai debulhar o clube. Porque estamos falando aqui de pessoas que não aceitam uma grande redução nos vencimentos, convenhamos. E a perda do Neymar após esse contrato de 5 meses, na minha avaliação, representa quase uma sentença de rebaixamento para o Santos no Campeonato Brasileiro. Caramba. Não existe solução fácil para esse problema em que o Santos se colocou. O Santos aceitou assinar esse contrato. Precisa honrar esse contrato, hein? Que fique claro. Senão vira mais uma dívida. Exatamente. O Santos já está cheio de dívidas, processos judiciais. Então o Santos precisa honrar esse contrato, mas não há uma saída fácil nesse caso. Do ponto de vista esportivo, a perda do Neymar seria gigante porque não é apenas o aspecto técnico que está envolvido. É o aspecto anímico. É um clube e é uma torcida extremamente machucada. E olhando assim, você falou que o Neymar não vai ter esse mesmo carinho, esse mesmo espaço, esse mesmo tamanho num rival. Mas ele também vai ter, se ele tiver num clube que é hoje muito mais profissional, mais chances de entregar uma bola redonda e recebê-la redonda, coisa que não tá acontecendo. Quando ele estiver em campo, mas Quando ele está muito pouco em campo. Então, mas assim, ele tá confiando que ele vai ficar em campo. Porque se ele não acreditasse nisso, ele parava de jogar bola, ele nem sonhava com estar na seleção brasileira no ano que vem. Então é isso que ele acredita. O próprio Ancelotti nesse sentido, esportivamente falando, estar num clube, num time como o do Santos, que hoje devolve a bola quadrada pra ele, que você viu a jogada ali no final do jogo com o Vitória, ele e o Tassiano, uma coisa pavorosa, assim. Você não acha que, por exemplo, sob esse aspecto esportivo, ir para um Flamengo na vida não poderia potencializar as qualidades dele para que a seleção fosse atingida? E você acha que ele não está pensando nisso? É possível que sim. Agora, faz mais de 2 anos que nós esperamos o Neymar fisicamente reunir condições de jogar. Esse tem sido o grande problema do Neymar. É físico, é médico, é clínico. Alguém consegue cravar que o Neymar jogando no Santos, no Flamengo ou no Barcelona terá condições físicas de disputar em alto nível a Copa do ano que vem? Ninguém consegue cravar. Ninguém consegue cravar. Então é evidente que do ponto de vista técnico seria um negócio muito mais interessante para o Neymar estar no Flamengo ou estar no Palmeiras do que estar no Santos, claro, disputando títulos importantes, sempre brigando pelos títulos, com companheiros de alto nível, sem dúvida. Mas aí existe um pacote. No Santos ele não tem isso, mas ele tem todo o entorno que ele não teria em nenhum outro clube. Isso foi muito dito pelo Neymar quando aceitou voltar ao Santos. Ele precisa de carinho, ele precisa se sentir novamente amparado, porque é um momento difícil. E ele encontrou que clube faria aquela apresentação para o Neymar, como a da Vila Belmiro. Nenhum clube faria. Cara. Nenhum clube faria.
Eu tenho minhas dúvidas, velho. O São Paulo apresentou o Daniel Alves para 70 mil pessoas, dando a camisa 10, e um jogador que era um lateral virando meia e a torcida do São Paulo caindo em catarse. O Daniel Alves, assim. Sim, que jamais tinha jogado num Jamais rival. tinha jogado, mas nunca jogou no São Paulo, cara. Não chegaram nada. Só Mas o chegou Daniel Alves nunca teve... desculpa, Felipe, Não. mas ele nunca teve esse antagonismo que o Neymar desperta em boa parte da mas torcida sei lá, brasileira. cara, mas- Não há uma torcida brasileira que seja fã do Neymar. Eu não duvido da burrice do torcedor, cara. Sinceramente. Isso sim, mas... Eu não duvido, cara. esse é um argumento difícil de rebater. Eu não duvido, cara. Se o Neymar vai pro Flamengo, o Maracanã lotado pra receber, eu não tenho a menor do corto meu braço. Se ele não chegar no Flamengo, chegar lá como rei e os caras... Até porque ele já fez lobby pelo quê? Flamengo. Ainda que Irmão isso do céu. aconteça, meu sonho é jogar no Flamengo e tal. na primeira lesão do Neymar antes de um jogo importante do Flamengo, a situação se inverte completamente. Claro, isso com certeza. Nenhum torcedor teria a paciência com o Neymar que o torcedor do Santos tem. Pra Total. aguentar as pancadas Não, e reiteradas. aguenta a pancada da torcida do Flamengo, tá? Que é 10 vezes pior que a Pois é. torcida do Santos. A mídia, Imagina a do pressão. Corinthians. Você tá maluco. Do Palmeiras, que é chata pra caralho. Nossa. Então, assim, Senhora. é claro que o Neymar deveria ter em mente neste momento que ele precisa cuidar um pouco da sua relação com a torcida do Santos, que é a última torcida no futebol brasileiro que estende a mão a ele num momento tão delicado da carreira dele, há 1 ano da Copa do Mundo, aquela que deve ser a última Copa do Mundo de sua carreira. Ele precisa pensar muito bem no próximo movimento, porque se ele queria um ambiente favorável para sua recuperação e não encontrou isso no Santos, desculpa, ele não vai encontrar em outro clube brasileiro, não vai, a não ser que ele escolha jogar em algum futebol menos competitivo, Futebol norte-americano, assim. provavelmente, Que é um rumo possivelmente. que eu li hoje que os jogadores da Arábia estão tomando. Exatamente. O próprio Cristiano Ronaldo, a gente mais cedo repercutiu que ele tinha uma proposta do Botafogo, o jornal Marca noticiou isso, mas outros veículos trouxeram hoje à tarde que o futebol mexicano que é o Cristiano Ronaldo Porque se e joga o norte-americano muito também. menos. Porque se joga muito menos. Foi por isso que Luizito Soares, por exemplo, optou por deixar o Grêmio e partir.